Bom dia, meu povo e minha polva! Hoje a gente vai ver sobre a Revolução da Inglaterra. A gente vai ver como que esse país tão importante para o nosso mundo se transformou de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar. Mas essa história ela vai começar com o rei Jaime I. Mas vamos deixar que ele fale por si mesmo, então segue a fita. Meu nome é Jaime I. Sim, eu sou o rei da Inglaterra. De toda ela. Toda e absoluta está sob o meu poder. Sim, aumentei os impostos. Por quê? Porque eu quero mais dinheiro. Eu quero ficar rico, milionário. Sim, eu já sou rico. Mas eu quero ficar mais. Eu quero ter o poder absoluto sobre tudo. A burguesia, não. Ela que se rale, não me importo com ele. Na verdade, eu também não gosto muito dela. E os puritanos também. Que mais é que sejam perseguidos. Persegui eles também. A igreja católica que fica entre nós. Mas eu a prefiro. Era só isso? Ah, que bom. Porque o meu tempo aqui deve ser muito curto. Porque eu tenho um país inteiro para reinar. Sem a opinião de ninguém, com licença. Com licença nada, eu não devo satisfação a você também. Bem, como o nosso caro rei Jaime falou, o seu governo era um governo totalmente absolutista. Ele era o poder total do reino e ele cobrava muitos impostos. Ele até mesmo controlava a burguesia e dissolveu o parlamento. O parlamento ficou inativo por algum tempo no reinado dele. Sim, e ele ainda perseguiu os puritanos. Os puritanos eram uma religião da época, que já não gostava muito do reinado dos Stuarts. Os Stuarts vai ser o Jaime I, o filho do Jaime I e assim sucessivamente. Tá. Porém, o rei Jaime I morreu, né? Ficou velho, morreu. E daí veio o seu filho, o Carlos I. E a gente vai ver, né, mais sobre esse daí. Sim, sou o rei Carlos I, filho de Jaime I. Bem, agora eu governo a Inglaterra e governo com todo o amor que eu tenho e tive por meu pai. Eu faço tudo como ele me ensinou. Sobre os impostos, sobre o reino absoluto, porque é muito importante que apenas eu tenha o controle do meu reinado. Porém, eu quero fazer algumas mudanças. Digamos que é necessário que os impostos sejam aumentados. O parlamento? Não, sempre amei o parlamento. Por isso, vou precisar me juntar um pouco a eles. Não, todos me amam, todos. Alguns têm uma rixa, um pouco aqui, um pouco ali, principalmente dos puritanos. Sim, eles não gostavam do meu mas, meu cabelo, mas a igreja católica me adora. Logo, vou reinar com certeza por muitos anos. Mas com licença que eu tenho alguns assuntos a tratar com o parlamento. Com licença. Muito bem. Agradecemos a participação do rei Carlos I nesse nosso vídeo para a colaboração de nós mesmos, né? Tá, continuando. Então, como a gente viu, a tirania da família continua. Por quê? Porque o rei Carlos I, ele vai se dar mal com o parlamento e com os puritanos. Os puritanos, por que eles não vão gostar do rei Carlos? Por quê? Por causa que o rei Carlos, ele não é para ter, mas ele tem uma pequena relação com a igreja católica. Ele favorece mais a igreja católica, dá ouvido para uns bispos lá, para uns importantes lá da igreja católica, e os puritanos não gostam disso. Tá? Então é isso que acontece. Daí, continuação da história, o parlamento
ele não é ouvido pelo rei. O parlamento, ele quer que o rei interaja com ele, que o rei fale com ele, que eles dialoguem, que eles troquem ideia, mas o rei não quer. E daí o que acontece? Por um breve período de tempo, o rei acaba ouvindo o parlamento. Por quê? Porque o rei, ele quer aumentar os impostos. Daí ele pega, finge que escuta o parlamento e fala assim: ah, pois é, olha aqui, eu quero aumentar os impostos. Só que ele não escuta a opinião do parlamento. Ele simplesmente, toma aí, assina aí embaixo, e era isso. E daí o que acontece? O parlamento, ele nem queria que aumentasse os impostos. O parlamento queria colocar uma lei que o rei pudesse ouvir o parlamento, pudesse poder ouvir o que eles tinham para dizer, mas não é isso que o rei faz. Daí o povo se indigna e com esse aumento de impostos, e que o rei faz? Ele coloca a culpa do aumento de impostos no parlamento. Tá. O que vai me acontecer depois? O parlamento vai ficar indignado. E ali é como se fosse um estopim pra revolução. Porque, tipo assim, esse parlamento fica assim, eu não acredito que isso está acontecendo. E daí se soma com outro problema. Mas antes de eu falar desse outro problema, a gente precisa te contar dessas outras duas classes sociais que apoiavam contra o rei, apoiavam logo o parlamento, né? Que era a burguesia. Por quê? Porque a burguesia tinha dinheiro, a burguesia trabalhava, juntava o dinheirinho dela, mas ela não podia ter o poder sobre o reino, né? Ela não tinha nenhum cargo, ela não podia ter porque o rei era absolutista. E também tem os gentry. Os gentry é como se eles andassem junto com a burguesia, por causa que eles eram pessoas ricas, sem títulos de nobreza, mas que eram ricos, era como se fosse a classe média alta, tá? Contando esse estopim, o que somou ao estopim, o que aconteceu? Foi que a Irlanda queria ter a independência dela, porque até ali a Irlanda, deixa eu respirar, tá? A Irlanda, ela estava sob domínio da Inglaterra. E ela quer ter a liberdade dela. Só que, o que acontece? O rei Carlos, ele quer mandar exércitos pra Irlanda, pra daí ela não ter uma revolução, uma revolta lá e querer se libertar. Só que o parlamento não deixa ele pegar exércitos, ele não deixa. Daí o rei se indigna. E é nisso daí que, começou a revolução. Nesse momento, começa a Guerra Civil. Essa Guerra Civil, ela vai durar mais ou menos 6 anos. Então vamos ver aqui quem tá do lado de quem. Lado do rei. Tá o rei, os católicos, os anglicanos, que também era uma religião daquela época, que meio que estavam junto com a igreja católica, então eles já foram no barco também, e a alta nobreza. Do outro lado tá o parlamento, os gentry, a burguesia e os puritanos que estavam indignados com o rei. No início da guerra, o rei começa ganhando as batalhas. Só que daí chega um cara que é o Oliver Cromwell. Mas esse daí a gente vai ter que deixar ele mesmo falar, gurizada. Aqui? Obrigado. Bem, meus amigos, meu nome é Oliver Cromwell. Bem, pediram pra me explicar aqui o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que a gente não aguenta mais. O povo não aguenta mais esses reis que só ficam querendo governar e não fazem nada, e só ficam abusando do povo. Eu tô aqui pra lutar contra esses reis, contra esse absolutismo, essa roubalheira de dinheiro do povo que trabalha e não ganha nada. A burguesia trabalha, tem o seu dinheiro, mas não tem poder, porque o poder é só do rei, isso que eles falam. Então a gente tá aqui pra quebrar isso daí, entendeu? E a gente vai fazer guerra, entendeu? E eu já tô até arrumando esses exércitos. Por quê? Porque tá só os pobres dos camponeses. Só os pobres dos camponeses. E eu tô aqui treinando eles. Aliás, qualquer um pode que esse exército vai reinar. Eles ficam chamando a gente de cabeça de batata. Mas eu quero ver quem vai ser os cabeças de batata no final, entendeu? Até você, se você quiser, se aliste-se no nosso exército pra gente combater esse absolutismo desse rei roubalheira.
Então, é esse o meu recado. Se eu tenho alguma coisa de interesse sobre isso, não, bem capaz. Eu quero é o bem, apenas o bem da nação, entendeu? Bem, Até aí. o Oliver é um grande fã meu, né, gente? Por quê? Porque ele vai lutar pela Inglaterra. Ele vai pegar, vai juntar o povo, vai fazer um exército e ele acredita na meritocracia, onde tu não precisa ser rico pra ter uma patente maior no exército. Tu ganha isso pelos teus méritos, pelo teu trabalho. E era isso que ele acreditava. Então, tipo, ele era muito revolucionário e ele foi lá e ele lutou. Daí, somou ele e um povo que eu ainda não falei, que são os Levelers e os Diggers. Os Levelers, que é em inglês, eles são os niveladores. E os Diggers são os escavadores. Resumindo, os Levelers, eles apoiam os direitos iguais. E os Diggers, eles apoiam a reforma agrária. Esses dois, eles são muito radicais. Então, tipo, os Levelers até querem matar o rei, mas eles querem uma democracia e uma igualdade. Então, o que vai acontecer? Esses vão se juntar, vai ter uma junção de forças junto com o período em que o Oliver entra pra começar a revolução e começar as guerras. O quê? Os camponeses? Ai, meu Deus. Invadiram um estúdio. Tá, pode deixar, mas só um vai falar. Só um camponês vai falar, tá bom? Era só pros líderes e pros reis, mas agora a gente vai ter que abrir essa exceção. Então segue a fita do camponês querendo falar. Com licença, é aqui que eu vou me sentar. Mas que cadeirinha vem no churuca, né? Oi, tudo bem? Ai, que é que eu sou, né? Eu tenho que falar. Ai, eu sou um mero camponês, né? Eu sou mesmo. Ah, sim, o Oliver está treinando muito nós. A gente tá virando um exército. Como é que eu vou? Como é que vai indo e tudo isso? Mas vai bem, né? Vai bem, as plantações estão... Ah, não é das plantações. Ah, tá bom. Não, porque o rei deve ter uma cansada dele, porque cada coisa que ele faz, que a gente tira um pouco do nosso dinheiro que nós temos, que a gente ganha com plantação, né? Pois é, e daí agora a gente vai fazer uma revolução e a gente vai acabar com tudo dessas coisas que eles inventaram. Pois é, a gente quer a nossa liberdade, eles falam essa palavra mesmo. Mas a gente quer ser livre, entendeu? Democracia, essas coisas erradas que eles falam, sabe? Pois é, e daí a gente tá lutando, né? Estamos lutando pra ver se nós conseguimos o nosso dinheirinho melhor, né? Porque o rei nos tira tudo, a gente não vai com a cara daquele rei lá. Carlos I. Aquele lá. Ai, caiu meu coisinho aqui. Pois é, daí a gente tá indo, né? Ah, era só isso, tá bom então, vou lá. Mas eu comi o meu bem, tá bom. Bem, depois desse relato dos camponeses, né, de um representante pelo menos, a gente pode seguir a nossa história, porque a gente também tem que ouvir todos os lados. E os camponeses também estão sendo extorquidos pelo rei, porque os pobres coitados já não tem muito e o que tem roubo com os impostos. Eles são os cabeças redondas, não é mesmo? Sim, por quê? Por causa que naquele tempo eles apelidaram eles de cabeças redondas, por causa do fato deles não usarem a peruca, que era muito comum mais pra burguesia, pra nobreza, que usassem uma peruca. Então eles se recusavam a usar e eles cortavam o cabelo em formato conhecidamente por... Cabelo de pinico, sabe? Quando até acontecia mais antigamente das mulheres colocarem, mães até, colocarem o pinico na cabeça das crianças e cortarem delas, ficava assim, o cabelo. Pois é. Tá, continuando a história. Então, o Oliver, ele vai pegar o exército, pra formar o exército, começa a treinar essa gente. E, no fim de tudo, quem ganha é o povo, é o lado do parlamento, contra o rei.
o rei perde e ele foge pra Escócia. Na Escócia, o que acontece? Ele vai fugir lá pra lá e a Escócia vende ele para a Inglaterra. Sim, é meio que um suborno ali. Então, ele volta para a Inglaterra e é culpado. Culpado de quê? Sim, ele é condenado por traição. E daí ele acaba perdendo a cabeça. Minha cabeça! Pois, né, depois dessa triste fim do rei, eles ganham a revolução. E daí, tá todo mundo felizão e tal. Daí, quem é que vai governar essa agora República da Inglaterra? Quem governa é, logicamente, o Oliver Cromwell. Que acontece o quê? Ele governa a Inglaterra com o título de Lorde Protetor da República, porque não tinha título. E ele governa junto com o parlamento, tudo certinho. E ele até faz a lei Atos de Navegação. O que é isso? Ele sugere que não pode haver mais navegações de outros países para trazerem alguma coisa, tipo do comércio, ou comprar alguma coisa dos outros países e virem por navegações de outros países, tipo a França, vem navegação da França para a Inglaterra, não pode. Por quê? Porque ele estimula, ele começa a valorizar a economia da Inglaterra. Então, os ingleses só podem comprar produtos de ingleses de outros países e assim vão vir por navegações inglesas, entendeu? Daí vai acabar valorizando ali o comércio de todo mundo e a Inglaterra começa a crescer. E ela tem esse crescimento. Porém, o poder sobe a cabeça de Oliver. O meu, que eu considerava eu como uma grande fã dele. Então, ele vira um ditador. Eles fizeram tanto por um governo que tirasse o absolutismo e ele acaba sendo o poder absoluto do reino. E ele pega e faz coisas horríveis, ele tira, ele dissolve o parlamento, ele persegue, oprime os Levelers e os Diggers, ele faz um monte de coisa ruim e ele faz a mesma coisa que eles lutaram contra. Então, tipo, é o ser humano, não é mesmo? Continuando a história. Depois que o Oliver morre, o que acontece? Vem o filho dele, que é o Richard. Porém, o Richard não aguenta e sai fora depois de 6 meses de reinado. Daí, o que o parlamento faz? O parlamento acaba colocando o filho do Carlos I. Sim, aquele que perdeu a cabeça. Sim, daí eles colocam o filho de quem perdeu a cabeça, de quem eles tiraram a cabeça, o Carlos II. Só que o governo dele não era tão ruim, entendeu? Era um governo assim que ele tentava fazer as coisas certas, obviamente, porque o pai dele perdeu a cabeça quando fez coisa errada. Daí ele faz as coisas, só que o parlamento não era com a cara dele. Por quê? Por causa que ele era dos Stuarts e o parlamento não gostava, tava vendo que os Stuarts não estavam dando certo. E daí, o que mais que acontece? Ele também era secretamente católico, foi secretamente católico a vida inteira. Daí, no seu leito de morte, ele declara que ele é. E ele dava algumas valorizadas na igreja no período que ele não tinha morrido ainda, né? Antes, mas ninguém sabia que ele era católico antes, tá? Continuando. Ele morre e quem assume o governo, porque ele acaba não deixando o filho, então quem assume o governo é o tio dele, o Jaime. Jaime II, tá? Contudo, o parlamento começa a fazer uma conspiração para tirar os Stuarts do poder, entendeu? Eles não querem mais saber dos Stuarts, e daí eles vão fazer umas muvuca lá, secreta, pra poder tirar eles do poder. Daí com quem é que eles vão se juntar? E então, com quem é que eles se juntam? Com um cara chamado Guilherme de Orange, o qual eu carinhosamente chamo de Guilherme Laranja. Deixa o cara falar. Oi, com licença. Sim. O meu nome é
rei Guilherme de Orange. Sou casado com a Maria II. A belíssima Maria II, que eu amo com todo o meu amor. Ah, sim, aplicamos o golpe de estado que tanto falam, assumo. E aliás, não gosto do meu sogro Jaime, não vou com a cara dele. Eu estava pronto para acabar com aquele patife, mas acabou que o fracote sucedeu o trono para mim. Então, cá estou, sou o rei. Mas a Maria II não sabe todos os detalhes. Por favor, não conte para ela. Fique entre nós. Bem, agora eu tive que assinar algumas leis e tratar algumas coisas com o parlamento antes de toda essa conversa, né? E sim, ele que tem poder e cuida do povo. Ele não sei o que tanto atrai eles com isso. Mas o que importa é que eu sou o rei, eu tenho meu título, a minha nobreza. É isso que me importa. Meus cachos, sim. Era só isso? Nossa, que rápido. Bem, então eu já vou indo. Muito obrigada. Ótima conversa. Como eu disse muito bem, o Guilherme Laranja, ou Guilherme de Orange, ele pegou, falou lá com o parlamento, fizeram as conspiração deles e até que ele consegue, no final, ele consegue entrar como rei. Mas depois do golpe de estado que eles vão fazer. E ele tava junto, nesses esquemas tudo, estava com a Maria II. Só que uma observação, o Guilherme de Orange, como ele mesmo disse, ele era genro do Jaime II. Logo, a Maria II era filha do Jaime e ela fez isso, deu golpe com o próprio pai, entendeu? Vamos ver o que ela vai falar. Com licença? Isso! Eu sou Maria II. Eu sou a rainha da Inglaterra. Sou casada com Guilherme de Orange. Eu sou filha de Jaime II. Aquele que sofreu o golpe de estado? Ele mesmo. Não foi bem assim. Nós não queríamos mal nenhum de papai. Não, a gente falou com o parlamento, mas foi uma conversa normal, simples, de amizade apenas. Não foi nada disso. Nós não queríamos fazer mal para papai. Tanto que ele até saiu sem nem dizer nada do reinado, não é mesmo? Daí a gente acabou assumindo, foi só isso, tá bom? Nossa, são muitas perguntas, não é mesmo? Acho que o Guilherme está me chamando. Já vai, meu amor. Com licença, eu tenho que ir. Adeus. Depois dessas desculpas farrapadas da Maria, vamos continuar com nossas histórias, não é mesmo? Então, o que vai me acontecer? O Guilherme, ele só vai, que nem eu tinha falado, mas eu acabei não mencionando antes, ele só pode aceitar ser rei com uma proposta do parlamento. O que é essa Bill of Rights? É a Carta dos Direitos, é uma lei. O que essa lei vai me dizer? Que o rei, ele vai ser abaixo do parlamento, ele não vai ser acima. Quem vai mesmo governar o reinado vai ser o parlamento e o rei vai ficar abaixo dele. E o Laranja concorda. Então, seguiu o baile, né? Daí, o parlamento pegou muito exército, lotou o Guilherme de Orange, lotou ele de exército, pra ele poder atacar e coisar tudo o reinado do Jaime II, que era o sogro dele, pra atacar, né? Daí, o que vai me acontecer? Quando eles entram lá com o reinado, quer dizer, com os exércitos no reinado do Jaime II, não acontece nada. Tipo, o Jaime II, ele simplesmente vai sair do trono dele, beleza, tá bom, larguei fora. E não vai ter guerra, não vai ter sangue por aí e tudo mais. Então, ninguém morre, o que é uma coisa muito boa, ninguém morreu, ninguém se feriu, ninguém deu nada. E o rei também não perdeu a cabeça dessa vez. E foi isso, o Jaime II simplesmente, tá bom, quer o reinado, pode ficar, deu, acabou. Por isso, essa revolução, essa guerra foi chamada de Revolução Gloriosa. Bem, primeiramente, ela foi chamada assim porque ninguém morreu. Segundamente, quem colocou o nome de Revolução Gloriosa foi o próprio parlamento
e o rei Guilherme de Orange. Eles quiseram exaltar essa revolução e que pra eles foi muito gloriosa, tipo, eles ganharam, né? Essa lei, a Bill of Rights, ela prevalece na Inglaterra até hoje, como a gente pode ver. Por quê? Porque a rainha, ela quase não tem um grande poder sobre o próprio reinado dela. Quem governa, quem decide mesmo as coisas é o parlamento e principalmente o primeiro-ministro. Então, esse foi o fim da nossa grande revolução da Inglaterra, que transformou a monarquia absolutista em uma monarquia parlamentar. Mas, para finalizar, como não poderia faltar, um grande papel que teve nessa revolução foi o próprio parlamento. Então vamos ver com esse final dessa história o que o parlamento tem a dizer sobre isso. Você não tem nada a dizer sobre esse desfecho, parlamento? Não.